Do livro Vinha de Luz, capítulo 39 de 180, Em que perseveras? Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 39. Em que perseveras? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2, 42. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam, entusiasmados, como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? As oportunidades do Senhor continuam fluindo, incessantes, sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos, na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Emmanuel Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com a lição 39 de 180. Nesta lição, Emmanuel intitulou Em que perseveras? Ele está nos fazendo uma pergunta, para que nós possamos, após a lição, entendendo a lição, o conteúdo, que nós possamos refletir em que estamos perseverando. Ele utilizou esta passagem que foi anotada no Atos dos Apóstolos, em capítulo 2, versículo 42. Diz que e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Emmanuel, então, começa a nos explicar que observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Ele está dizendo que alguns observadores que de forma espiritual pretende dizer que
o que está acontecendo no nosso planeta é uma negação de espiritualidade devido a esses acontecimentos. E Emmanuel vai dizer que não é bem assim. Ele diz ainda que essas pessoas acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. Desta feita, essas pessoas dizem que já não é mais como no passado, que agora as portas estão cerradas, as portas celestes, isto é, não existe comunicação do plano espiritual para nós, que encerraram. Ele diz que essas épocas de revelações que ocorreram no passado, encerraram, não tem mais. Nesta outra parte, ele diz, e comentam, entusiasmados, como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos templos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Diz Emmanuel que essas pessoas comentam de forma entusiasmadas que estão vendo um paraíso perdido, ou seja, aquilo que aconteceu no passado já não tem mais, acabou-se. E que aqueles resplendores tempos apostólicos também acabou. Foi quando um pugilo de cristãos, isto é, pugilo é uma pequena quantidade que cabe na mão. Eles renovaram os princípios seculares dos mais poderosos, não é? E daqui do império do mundo. E diz que isso já não tem mais. É exatamente o que essas pessoas dizem. Ele coloca ainda que essas pessoas asseveram, muitos, que o céu estancou a fonte das dádivas. Isto é, que já não vem mais nenhuma dádiva do céu, nenhum motivo para que desça para nós estas novas informações sobre o plano espiritual. Esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Emmanuel está agora afirmando que o que entorpeceu essa capacidade de receber nas pessoas são exatamente a generalidade dos crentes. Os crentes passaram, então, a ter uma forma geral de pensar, pensando que aconteceu exatamente isso. Então, não vem mais nenhuma informação, nenhuma dádiva divina, e que vamos continuar a nossa vida aqui de forma naturalmente mais material do que espiritual. Nesta outra parte, onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? Ele está perguntando onde está a nossa coragem agora. Aquela coragem que colocou aquelas pessoas humildes na frente dos leões do circo, no Coliseu. Onde é que está essa coragem nossa? Ele pergunta onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos. Ele está perguntando onde está a nossa fé. Que aquela fé que existia era uma fé realmente maravilhosa. E nós hoje não temos mais que prestar testemunho de uma fé daquela grandeza. Não temos. A nossa fé que nós temos que ter hoje é muito menor. E nós estamos fazendo? É o que ele pergunta. Ele diz ainda que os sinais públicos das vozes celestiais. Essa colocação dele é quando ali se falaram diversas línguas, que aconteceu, está no Evangelho. Diz ainda que onde os leprosos limpos e os cegos curados. Ele diz que naquela época aconteceu isso. Jesus fez bastante curas de
leprosos e cegos, e seus discípulos depois também o fizeram. E por que nós não estamos fazendo? É a pergunta que temos que fazer para nós. Por quê? E agora Emmanuel afirma: as oportunidades do Senhor continuam fluindo, incessantes sobre a terra. Ele está afirmando que continua descendo para a terra esses fluidos positivos da espiritualidade maior. E que nós possamos absorver isso. Mas nós precisamos estar atentos para sermos receptivos, não é mesmo? Ele diz: a misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. Ele dá duas informações para que a gente possa entender, dizendo que a misericórdia do Pai não mudou, continua a mesma. Se naquela época ele enviava, continua enviando. E a providência divina é invariável em todos os tempos. Isto é, Deus criou a providência divina, não foi para atender uma certa época. Atende todas as épocas. Nesta outra parte, diz assim: a atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Emmanuel está nos explicando que a nossa atitude, nós cristãos, a nossa atitude é diferente da atitude do passado. Ele está dizendo que raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé nova. Emmanuel está dizendo que somos raríssimos, que estamos perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho e no espírito de fraternidade. Diz ainda que a maioria prefere os chamados pontos de vista. Comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. O que ele diz? Que muitos de nós estamos preferindo, ao invés de reviver o cristianismo redivivo, estamos, na verdade, nos atendo a pontos de vistas de algumas pessoas. O que fortalece a raiz do egoísmo, e o raciocínio se dá sem iluminação espiritual. Porque se torna uma coisa fechada. E continua dizendo que a bondade do Senhor é constante e imperecível. A bondade do Mestre, a bondade de Deus é constante e imperecível. Nesta outra parte, ele diz: reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Ele nos alerta para que nós possamos, cada um de nós, fazermos essa reflexão. É nós com nós mesmos. Que direção somos perseverantes? Não tem nenhuma direção? Estamos fazendo as coisas ao léu? Ou estamos neste propósito de estudar o Evangelho de Jesus e praticá-lo e mudarmos nossos defeitos para virtudes? Essa é a pergunta. E ele encerra dizendo: antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. É muito importante nós sabermos a perfeita tradução das palavras, porque muitas vezes nós sabemos, mas não temos a perfeita compreensão. Afoitos são as pessoas que têm pressa, são ansiosas. E volubilidade são pessoas que têm falta de constância, de mutabilidade. Isto é, uma hora ele pensa uma coisa, outra hora ele pensa outra, e vai ali sendo tocado pelo vento. Esta questão, então, ele conclui dizendo que, antes de nós aplaudirmos os mais afoitos,
que são essas pessoas que têm pressa, ansiosas de tudo da vida, nós temos que saber, procurando saber se estamos com a volubilidade dos homens. A volubilidade é a falta de constância, ou com a imutabilidade do Cristo, que é exatamente o que nós temos que seguir. Então nós temos que ter em nós, em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas atitudes, o conceito da imutabilidade do Cristo, as suas diretrizes. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.